professor Arthur Cortez, uma pessoa que não só na UFRN, mas no Rio Grande do Norte, tem seu nome já lavrado em pedra e chantado no chão do direito potiguar, já de há muito tempo. Desde a época em que entrou na magistratura, exercendo essa função com muito zelo, sempre foi alguém que trouxe sempre uma visão inovadora, atualizada, preocupada com o jurisdicionado, e que na UFRN não foi diferente, e que nunca evitou polêmicas, nem evitou defender o que considerava correto. Então, é essa carreira do professor Arthur Cortez, que hoje nós vamos ver a explanação dela enquanto comissão especial constituída para avaliar sua progressão para a classe titular. O que faz, seguindo uma tradição que nós estamos mantendo aqui, de apresentar teses, de apresentar ideias, de ter um momento de debate para revelar todo o cabedal de conhecimento que acumulou ao longo desse período acadêmico, e não apenas a sua história de vida. Então, ele tem toda uma história e tem também essa contribuição de ideias que nós vamos ver a partir de agora. Sem mais delongas, o professor Arthur, que me dá a honra e o trabalho, presente nesse momento, da comissão especial de informação, passo a falar. Muito obrigado, professor Fabiano André de Souza Mendonça, professor titular de Direito Constitucional aqui da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu, primeiramente, agradeço a presença dos professores que irão proceder ao exame da minha habilitação para o cargo de professor titular desta casa. Cumprimento pela ordem de precedência na academia, primeiramente o professor Ivo Dantas. Rapaz, não diga isso. Um professor de Direito Constitucional que tem um vasto currículo e um reconhecimento de ordem nacional e internacional, e com quem mantivemos já há alguns anos contatos acadêmicos em congressos, seminários e, portanto, também no estreitamento entre a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Cumprimento também o professor Marco Antônio Marques, que aqui se encontra representando uma parte da minha carreira acadêmica, talvez a mais importante, porque eu sou mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutor também por esta mesma casa. E com um doutorado sanduíche, na época, com o professor doutor Jorge Miranda, e um pós-doutorado também na Universidade, sob a orientação do professor Jorge Miranda. E o professor Marco Antônio, que é professor titular de Direito Processual Penal da PUC de São Paulo, também é professor hoje na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o que muito me honra, caso a sua presença nessa mesa. Cumprimento, por último, o professor Edilson Pereira Nobre Júnior, que foi meu colega de ingresso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E tenho uma satisfação muito grande de ter a sua presença, não apenas pelo ser humano que é, mas é porque, da nossa geração, talvez seja a figura mais brilhante em termos de projeção acadêmica, em termos de projeção na magistratura também, de modo que é uma satisfação enorme ser examinado pelo meu colega de ingresso, que caminhou anos-luz na minha frente, mas que eu vou devagarzinho tentando me aproximar na medida do possível. Cumprimento, por último, o presidente da banca, o professor doutor Fabiano Mendonça, professor titular de Direito Constitucional desta casa,
e aqui é uma referência para todos nós. Eu devolvo os elogios que a mim foram dirigidos, com sobras para Vossa Excelência. E dizer que estou aqui nesta manhã, feliz por participar de mais uma etapa da minha vida. Dizer que esse momento aqui não é um momento da apresentação desta tese propriamente dita, mas é um momento de uma construção de vida, uma construção dentro do direito, e que me permitiu hoje me apresentar para os senhores, para Vossa Excelência. Eu quero também agradecer, de uma certa forma, as instituições que me ajudaram a estar aqui. Já o faço no trabalho. Agradeço à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, agradeço à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, agradeço à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e agradeço ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, não posso deixar de agradecer, porque por 2 vezes me afastou com vencimentos para estudar. E esse dever de gratidão eu tenho que ter. Alguns digam que é um direito meu, também é um dever. O tribunal me possibilitado afastamento por 2 anos, por ocasião do mestrado, e depois por mais 6 meses por ocasião do doutorado, e depois mais 1 ano no pós-doutorado. Eu trago a exame um trabalho sobre o tema constitucionalismo disruptivo e participação popular. Eu vou apresentar tópicos e vou fazendo a leitura, não vou comentar, porque são muitos tópicos e, consequentemente, ficaria muito demorada a apresentação. Eu vou pedir ao professor, presidente dos trabalhos, que vá passando, e, ao final, quando da arguição dos senhores, poderei explicar mais aquilo que eu falei e que sintetiza e certos trechos daquilo que eu acabei de falar dentro da problematização desenvolvida que hoje trago aqui. Essa plateia maravilhosa, né, gente? Eu dividi o trabalho em 7 capítulos, depois da conclusão. No primeiro capítulo, apresento o que pretendo e trago a problematização. No segundo, trago uma evolução do constitucionalismo liberal até o que eu chamo de constitucionalismo disruptivo, conceito que eu trago como novidade. Em seguida, foco a questão da identidade constitucional e da concretização, isso com apoio nos meus referenciais teóricos, portanto, referenciais teóricos escolhidos para esse trabalho, designadamente a teoria estruturante do professor Friedrich Miller e a teoria material da Constituição do professor Paulo Bonavides, a partir da Escola de Zurique, na Alemanha. Depois trago a ideia de disrupção constitucional, um conceito que eu procurei criar no trabalho, visto que da forma como abordado não havia, pesquisei muito, justamente para poder estar trazendo aqui o que deve ser uma novidade. Depois trabalho sobre sistemas constitucionais e mecanismos de participação popular direta, qual o ambiente material em que se trabalha esse conceito. Por fim, trago uma proposta de instrumento de participação popular, que é a consulta popular obrigatória por meios eletrônicos. Eu vou fazer a leitura rápida de alguns pontos, né? E depois explicarei no curso da apresentação, se assim for necessário. Importante, primeiramente, que traga aqui o constitucionalismo contemporâneo estabelece pautas para a defesa de uma ordem universal e a dignidade humana como fundamento do Estado de Direito. Nesse sentido, procuro ressaltar a identidade, a preservação da identidade constitucional a despeito das transformações no mundo da vida. A abertura do sistema, portanto,
confere plasticidade aos comandos constitucionais, mas não deve quebrar, não deve ser quebrada as suas vigas mestras. Afirmo que há problemas quando a aplicação constitucional se dissocia da realidade. Da realidade, portanto, a concretização não reflete a estrutura normativa, prejudicando a efetivação. Há processos de mudança da Constituição que são formais e informais, e esses processos conduzem a disrupções, genericamente tomadas como ruptura. Quando qualifico por constitucionais, essas disrupções podem resultar da interpretação da Constituição, comportando, portanto, modificações que conduzam à plasticidade dos vetores, ou ainda podem se incorporar ao texto por meio de reformas. Em termos estritos, coloca as disrupções constitucionais como proveniente de inovações tecnológicas e com aptidão de atuar na promoção de transformações constitucionais. Qual o objetivo? Legitimar as reformas ou operar mudanças decorrentes do processo interpretativo dos costumes, que seriam as modificações, as mutações constitucionais. Então, trago o primeiro problema: não podemos conceber o engessamento do texto da Constituição diante de tantas conquistas da tecnologia e da ciência. E aí coloco questões de dificuldade de legitimação na democracia representativa, por todos conhecida, e propõe a apresentação de um arranjo constitucional alternativo, que decorra da participação direta do cidadão e permita calibrar a democracia, negando prévia discricionariedade de alteração da Constituição para o titular da soberania política, que é o povo. No caso aqui, no trabalho, eu dou um estreitamento com relação à cidadania por meio da cidadania cadastrada como eleitor. De que forma? Como a participação popular pode auxiliar com essa conectividade? Que arranjo se propõe? É o que proponho, que eu respondo ao final. Vou passar para você. Aqui, trago uma evolução do constitucionalismo liberal ao constitucionalismo disruptivo. O constitucionalismo liberal, implantação do Estado de Direito, como todos sabem. O constitucionalismo democrático, da evolução dos partidos políticos, que vem, naturalmente, com a afirmação da democracia, inicialmente, do século XIX. Depois trago o constitucionalismo social das constituições do final do século XIX, começo do século XXI, Estado prestacionista, implantação do Estado de Bem-Estar Social, e vou desenvolvendo adjetivações sobre o constitucionalismo a partir da sua etapa. Por fim, coloco o constitucionalismo convivendo com o mundo em tempo real. A partir daí, dessas ideias, eu proponho uma definição do constitucionalismo disruptivo como a linha atual do direito constitucional que visa adaptar as inovações trazidas pelo mundo tecnológico ao modo de ser do Estado. Como as inovações tecnológicas podem acrescer o texto constitucional? Por meio de reformas constitucionais e por meio de mudanças informais da Constituição. As mutações constitucionais. Pode passar. Como falei ao início, trago a ideia de identidade constitucional e concretização, porque a Constituição, enquanto sistema normativo aberto, onde se conciliam as dimensões políticas e jurídicas de sua composição, por seu caráter aberto, a ideia de aperfeiçoamento do sistema, onde os valores podem e devem harmonizar-se, ainda que, por vezes, a sua coexistência não afete a possibilidade de proeminência de um sobre o outro. Portanto, é o alicerce do direito constitucional, o fim de concretização da dignidade humana. Então, as gestões do Estado, a governança, as disrupções constitucionais e as aberturas que são dadas ao sistema são focadas no homem, na sua interação ambiental, e isso transcende a territorialidade. Portanto, com apoio nos referências já esboçadas, coloca a Constituição como um projeto concretista, em que a metódica considera o fenômeno da linguagem, mas entende que a norma está para lá do seu texto, porque recebe os influxos do mundo real, do mundo da realidade.
Pode passar, professor. E aí começa a tratar sobre a disrupção constitucional entre o mundo virtual e o direito constitucional. Situo o problema dentro do que se vê em geral, para depois trazê-lo para o campo do direito. A linguagem de computadores vem numa evolução fantástica, já se falando em internet 6G, inteligência artificial emocional, interface de cérebro-computador. Até um professor que tinha uma pesquisa no Rio Grande do Norte que desenvolvia algo, o professor Nicoleles, a questão do metaverso, que é a comunicação virtual, os carros voadores, a aeronave de pouso e decolagem vertical, armazenamento de captura de carbono, tecnologia oceânica, tudo isso voltado à preservação e à questão da sustentabilidade. Portanto, a preocupação ambiental é algo que deve acompanhar todas essas evoluções do direito constitucional e das tecnologias. As inovações disruptivas significam mais do que uma ampliação do mercado, porque produzem radicais transformações, para as quais não havia previsão, mas também podem introduzir novos negócios. Precisamos nos valer das disrupções para a legitimação democrática mediante a participação popular. Então, veja, o que quero é aproveitar as inovações tecnológicas, trazê-la para o ambiente constitucional, considerá-la no sentido estrito de movimentar essa separação que existe entre a Constituição e a sua aplicabilidade. Portanto, a inteligência artificial, robótica, nuvem, internet das coisas, são termos que há alguns anos não eram conhecidos, mas que hoje fazem parte da nossa vida e têm conexão com as nossas escolhas. A disrupção constitucional no plano mais estrito são as inovações e seus reflexos nos direitos fundamentais e na Constituição material, para além do formal. A proposta que faço em relação à Constituição material, eu setorializo a questão da sustentabilidade, a questão orçamentária e tributária e dos direitos fundamentais. Podemos adjetivar o constitucionalismo, que vai buscar na fonte das inovações tecnológicas a legitimação democrática no exercício das funções do Estado. E constitucionalismo disruptivo, portanto, ainda que reconheçamos que há outras rupturas a interferir no sistema jurídico constitucional. Porque o que eu procuro colocar é que as inovações trazidas para o ambiente constitucional, elas podem trazer avanços na concretização da Constituição, mas elas também podem trazer disrupturas, no sentido de ruptura, de quebra do sistema como um todo. Isso aí pode levar a um processo muito, muito mais traumático e que, levado às últimas consequências, pode levar a um novo momento constituinte. Pode passar. Portanto, e isso, naturalmente, estabeleço aí uma relação entre as disrupções e as vicissitudes, né, que é um termo genérico para as diversas modalidades de transformação constitucional. Você tem ela o caráter formal, ou tem ela o caráter informal, ou o caráter tácito, portanto, transformações tácitas que se dá na Constituição. Pode continuar, professor. Começo a falar sobre os sistemas constitucionais e mecanismos de participação popular direta. Aqui eu trago as experiências desses mecanismos de participação popular do sistema de direito constitucional comparado. Falo ligeiramente sobre a democracia, porque se eu fosse falar sobre a democracia no trabalho, eu não teria atingido o meu objetivo enquanto trabalho. Porque a democracia é como a dignidade humana, é um oceano, é uma vastidão de trabalho, de pesquisa. Então, coloco ao longo de todo o texto a minha ideia de democracia como um processo de oportunidades, como um processo concretista de liberdade e de igualdade, na esteira daquilo que entendo por democracia substantiva, que está para além da democracia formal ou da democracia liberal, que, por sinal, se encontra em crise. Então, observada a dificuldade ou déficit de legitimação da democracia representativa ou das normas regentes do sistema político,
no que se convencionou chamar risco de erosão democrática, essa expressão não é minha, do professor Jorge Miranda, a concretização da Constituição por meio da democracia participativa vem em socorro, em consonância com os propósitos do constitucionalismo popular e da contemporaneidade. Aqui coloco o constitucionalismo popular, porque é uma linha de pesquisa no direito constitucional que questiona muito, inclusive, as decisões do Supremo Tribunal Federal, a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É uma linha muito estudada, professor Robert Post, Siegel, professor Larry Kramer, professor Mark Tushnet, professor Jeremy Waldron, que questionam a supremacia do Supremo como autoridade final para dizer a última palavra em matéria de interpretação constitucional. Então, eu coloco que a democracia participativa direta, com apoio na teoria do professor Bonavides, teoria da Constituição da Teoria da Democracia Participativa, ela vem a redefinir, ela vem a questionar aspectos de legitimação. Bom, no sistema brasileiro, isso está colocado no artigo 14, e segue a linha do sistema latino-americano, no sentido de plebiscito, referendo, iniciativa popular. Há 3 constituições que têm se revelado de uma forma muito ativa nisso aí, no plano do mundo todo. A Constituição da Suíça, a Constituição da Colômbia e da Bolívia são constituições que têm principalmente a Constituição Bolivariana de 2009, que tem um insight muito forte nesses instrumentos de democracia participativa. Pode ir lá, professor. Bom, coloco a questão do sistema brasileiro. Aqui tenho eu um livro do professor Edilson, um comentário que ele faz aqui às normas, em que, de uma certa forma, no comentário ao artigo 29 da Lei de Introdução, Lei de Norma de Direito, LNDB, Lei de Introdução à Norma de Direito Brasileiro, há uma interface entre a participação popular e o direito administrativo, e que é colocado aqui nesse livro, mas eu não trouxe propriamente esse debate para o plano do direito administrativo. Também há, o professor, nos seus comentários, cita a Lei do Processo Administrativo, artigo 34, que também permite, mas a minha ideia ela é um pouco diferente no sentido daquilo que propõe como obrigatoriedade de fazer surgir o debate. E por que eu proponho isso? Eu proponho porque nós precisamos nos valer também dos instrumentos do Instituto Tecnológico, de redes, da web, das redes sociais, para tirar disso aí uma catalisação do sistema democrático, e não apenas ficar tirar como um debate de somenos, como um debate de fake news, de acusações, etc., como só é acontecer no período político, eu diria até mesmo desde daqueles movimentos que houve do passe livre, da chamada reforma do busão de 2013. Pode passar, professor. Então, assim, nós temos como instrumento plebiscito, referendo e iniciativa popular, e eu estou propondo um quarto, a partir da problematização que trouxe. Nós desenvolvemos essa ideia de constitucionalismo disruptivo, no que se incorporam as conceituações de constitucionalismo digital e de ciberdemocracia, em que o uso de ferramentas digitais estimula a participação popular. Trata-se de utilizar a internet como canal direto nas relações jurídicas, administrativas e políticas entre o cidadão e o Estado, designadamente consolidando sua participação como ator político em assuntos ligados à governança e à cidadania. Disrupções constitucionais são inovações tecnológicas que interferem no processo de transformação constitucional. Logo, interferem no modo de ser do Estado e na execução dos seus fins. Pode passar, professor. Pode ir um pouco mais rápido. Portanto, isso aí aplicada, essa interconectividade, aplicada aos diversos setores da convivência, nas relações jurídicas e nas funções do Estado. Nós pretendemos demonstrar que já há, efetivamente, práticas
nas atividades administrativa, legislativa e judicial, que são práticas disruptivas. Você pode citar no Senado Federal, você tem na Câmara dos Deputados, né, você tem o EGOV, de uma certa forma, o EGOV, o SOGOV, aliás, diga-se de passagem, mais de 4.800 civis são oferecidos por meio do SOGOV. Foi uma parte que eu sou muito crítico do governo do presidente Bolsonaro, foi uma parte que, a partir desse estudo que fiz, eu posso dizer que é uma parte que avançou muito. A execução, a oferta de serviços pelos meios digitais. O que me preocupa sempre aqui é ir resgatando a interconectividade e essas transformações para o centro da Constituição material no que diz respeito à sustentabilidade, ao orçamento, à tributação e aos direitos fundamentais. Eu compreendo que isso é a nossa identidade. E se a gente romper com essa identidade, com essa separação que existe, então nós vamos ter problemas. No meu pós-doutorado eu falei sobre crises constitucionais, nós vamos avolumar o problema das crises. Pode passar, professor. Bom, aqui eu coloco que já há participação digital no processo penal, no processo civil, no artigo 29 da lei. Também já fala nessa relação de participação popular, de participação digital, de audiências por videoconferência, etc., o que já representou um avanço em relação ao professor Marco Antônio bem sabe, o processo penal e há também o processo civil, como sabemos, e o artigo 29, que ligeiramente já comentei. Portanto, um ambiente favorável, já no âmbito das funções do Estado, já no âmbito da legislação, as instituições se voltam para o mundo digital com meta a ser cumprida. Por quê? Porque esses avanços, eles são inexoráveis. Para repelir, portanto, essas transformações a toque de caixa, é preciso nos valermos do constitucionalismo disruptivo, aliando os recursos e inovações de tecnologia e comunicação para condicionar a análise das reformas constitucionais com a temática acima exposta, a consulta popular de caráter obrigatório. Por que isso? Porque eu fiz uma pesquisa e observei mais de 11 emendas constitucionais em 6 meses sem a participação popular. Recentemente, agora no segundo semestre desse ano que estamos a terminar, eu também observei nas pesquisas que fiz que são assuntos da mais extrema importância, porque interfere com o dinheiro do contribuinte. Por exemplo, hoje a gente está aqui, já há uma decisão do ministro Gilmar Mendes ontem, sobre a questão do orçamento que o presidente está negociando com o presidente da Câmara. Mas o ministro Gilmar já deu uma decisão, então já enfraqueceu um pouco esse diálogo institucional, constitucional entre o futuro poder executivo e o poder legislativo, o presidente da Câmara, naquilo que a gente chama, professor Fabiano, professor Ivo, nos Estados Unidos, backlash, ou seja, o ministro Gilmar deu um backlash ao contrário no sentido o que é o backlash? O judiciário julga e o legislador faz a lei no sentido contrário do julgamento do Poder Judiciário. O ministro Gilmar deu um backlash antecipatório pelo Judiciário em relação a um diálogo institucional que teria sido realizado, vem sendo realizado entre o futuro governo e o Parlamento. Eu coloco que, sem discutir essa questão do benefício que hoje traz, porque tem um alcance popular muito grande, força das milhões de pessoas que serão atingidas com a PEC da transição, eu coloco que é uma questão que, para frente, pelo menos,
e que deve ser trazido ao conhecimento e à decisão popular por esse instrumento que a gente ora propõe. Como também coloco, basta dizer que essa questão, professor Edilson, essa questão dessa PEC da transição é a 17ª vez que é feita uma mudança que interfere na chamada DRU, né, das receitas da União, da distribuição de receita e recursos da União. 17ª vez por meio dos atos das disposições constitucionais transitórias. Então, o que é que eu estou querendo trazer? Eu estou querendo dizer, olha, a gente tem que instigar o debate popular, a gente tem que instigar a participação democrática, a gente traz a ideia do constitucionalismo disruptivo, porque as inovações estão aí. Agora, está ficando aí um fosso que a gente tem que discutir sobre isso. A Constituição pode ficar do jeito que está, porque senão ela vai romper a barreira. E quando ela romper a barreira, ela pode romper o modelo de Estado. E essa questão é muito delicada. Então, para legitimar essa participação popular, já de uma certa forma, já me encaminhando para o final da minha exposição, é que eu trago esse instituto com a natureza jurídica de um direito constitucionalizado, portanto, de um direito fundamental, né? Eu faço proposta no procedimento, né, para não cansá-los muito, eu vou resumir o que ainda teria para falar. Eu faço proposta em relação ao procedimento e trago a iniciativa popular, o acréscimo à iniciativa popular ao plebiscito e ao referendo, consulta popular obrigatória por meio de redes. Seria uma consulta que ficaria ao encargo do Tribunal Superior Eleitoral, seria restrita a algumas matérias, não seria a todas as matérias. Quando dissesse respeito, como essa matéria que eu disse agora, 17 emendas apenas para interferir no ADCT e nas receitas da União. Seria também teria um caráter obrigatório no sentido da disponibilização em relação ao Poder Legislativo e facultativo em relação ao cidadão eleitor, podendo, aí eu faço uma sugestão, então somente podendo se utilizar, porque a norma do artigo 14, ela é uma norma diferida, ela deixa ao encargo do legislador a regulamentação, podendo, na regulamentação, ser estabelecida alguns requisitos, como eu sugiro, o quórum mínimo da iniciativa popular, mas como uma sugestão, não como uma imposição, como forma de abrir o debate e de estimular essa questão. Eu peço para o professor Fabiano para andar uns 3 ou 4, do que eu já falei aqui. Pronto. Então, a natureza jurídica, portanto, a consulta popular obrigatória tem a mesma natureza dos direitos de participação, acima não citado, plebiscito, referendo e iniciativa popular. É uma manifestação política, é um direito político, um direito de cidadania, que é a participação política do sujeito ao seu desfrute. É um direito fundamental. Portanto, também trago uma comparação com a teoria dos quadros e a LINEC, né, da posição jurídica do Ministério do Estado. E, por fim, finalizando, trago a proposta e o procedimento de inclusão do inciso 4º, né, ao artigo 14. Eu acho interessante porque essa questão ela virá a acrescer ao rol de direitos políticos de democracia participativa. Claro que as matérias serão encaminhadas para processamento regular após o cidadão ser previamente consultado. Eu coloco isso aí como uma pré-libação, uma condição de procedibilidade em relação às matérias que estipula. Uma condição de procedibilidade. Se, por um acaso, a resposta da cidadania ativa dos eleitores digitais cadastrados no tribunal for negativa, a emenda não será submetida nessa sessão, mas poderá ser apresentada na próxima. Se, por um acaso, a resposta for positiva, aí não há uma vinculação de mérito
em relação ao parlamento, porque se houvesse, aí seria um caput de minúcio em relação aos representantes do povo, e não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é aliar uma coisa com a outra, é legitimar o processo, porque entendo que se as disrupções constitucionais não se virem, se as inovações tecnológicas, a legitimação do processo, esse processo, como um açude, a barreira do açude pode romper. Então, vamos lá, professor Fabiano. Mas pode ir para frente. Em conclusão, há uma inexorabilidade no mundo e esta é o avanço da tecnologia, chamada quarta etapa da Revolução Industrial. As disrupções são inovações tecnológicas que rompem com os paradigmas existentes, provocando rupturas ou alterações substanciais. Delmar, O constitucionalismo captou esta evolução. traz aí o grampeador. Das propostas. A elaboração de um conceito de constitucionalismo disruptivo, como aquele caracterizado pelas inovações científicas e tecnológicas que interferem no modo de ser do Estado, provocando rupturas total ou parcial na Constituição. A crise de representatividade traz problema de legitimação e, por isso, propomos a minimização por meio da democracia participativa veiculada pelas redes, aproveitando as plataformas e cadastros institucionais existentes, como o cadastro do Tribunal Superior Eleitoral. A utilização da democracia via internet para apresentar sugestões e opiniões, mas no que tange ao processo de reformas constitucionais, entendo que, a despeito de já haver a faculdade, a possibilidade de participar, inclusive, de audiências públicas, como no Poder Judiciário existe, etc., o Conselho da Justiça está promovendo a Justiça 4.0 com essa preocupação, eu entendo que o cidadão pode incluir-se decisivamente quanto à definição de matérias. A criação, por meio das redes, de um sistema de ampla divulgação das ações do poder do Estado, particularmente, nós vimos agora na campanha, tinha determinadas matérias, e o Bolsonaro colocava uma resposta, uma proposição, e o Lula também, o Ciro Gomes, até botava uma proposição no Twitter, e com 24 horas, 48 horas, você tinha mais de 1 milhão de participações. Né? Um negócio... Então, por que não aproveitar incitar esse debate em relação à legitimação do processo constitucional, das mudanças constitucionais, da evolução constitucional? Né? Então, quanto à matéria que são objeto de votação pelo Poder Legislativo nas diversas unidades em sede de legislação infraconstitucional. Então, por último, a criação de um instrumento de consulta popular por meio eletrônico de caráter obrigatório e utilizando a estrutura da Justiça Eleitoral como condição de procedibilidade, ou seja, condição para deflagração do início da tramitação de emendas constitucionais que interfiram na Constituição material, designadamente matérias que respeitem aos direitos fundamentais, sustentabilidade, orçamento e tributação. A proposta será viabilizada pelo acréscimo do inciso 4º ao artigo 14 da Constituição Federal, com a seguinte redação: consulta popular obrigatória por meio eletrônico. Claro que nos termos da lei, porque está na redação do CAPT. Acredito que terminou. Bom, só mais um, tem só mais um, acho, não? Não, terminou, né? Agradeço a paciência de ter me ouvido. Fiz aqui uns recortes que poderia esclarecer por esse momento. Muito obrigado, professor Arthur. Seguindo a ordem prevista, que foi o alfabeto, temos aqui 3 professores titulares que nos honram bastante de instituições externas, né, do ambiente acadêmico externo da UFRN. Passo a palavra ao professor Edilson Nobre, ao qual renovo, como ex-docente desta casa, renovo todos os elogios que já pude lançar no início acerca do seu brilhantismo e simplicidade. Professor Edilson, por favor.
Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o professor Fabiano Mendonça, presidente desta mesa, o meu sempre novo professor Ivo Dantas, o professor Marco Antônio Marques, e o meu professor Arthur Cortez Bonifácio. Quero dizer que, para mim, uma dupla satisfação este momento. Primeiro, como o professor Arthur mencionou, nós fomos contemporâneos da mesma turma de faculdade. Isso já deixa uma grande alegria. Em segundo lugar, né, e aí eu vou partir de uma preocupação do professor Ivo Dantas, preocupação muito legítima, que nós estamos examinando um trabalho de pesquisa, um trabalho que versa sobre um tema sensível e atual. Eu fiquei muito feliz que fiz uma leitura ligeira, porque no final de ano a demanda de tempo foi muito grande, mas eu digo isso porque eu tenho adotado o entendimento de que a progressão que se criou para professor titular, que é o último nível da carreira, mesmo que não seja mais um cargo isolado, ela exige realização do trabalho docente, um trabalho de pesquisa pelo docente, e não aquela história de vida que é o memorial. Eu acho que o memorial não. E o professor Ivo Dantas dizia isso quando a lei estava para ser votada. Não desde muito tempo. Quer dizer, tanto que eu tenho, e aí vou até fazer uma certa confissão, eu tenho tentado e conseguido não examinar memoriais, até porque eu não sei examinar um memorial. Confesso. Eu leio o Diário de Pernambuco. E realmente tenho fugido disso. Então, quando eu vi que era um trabalho que a gente sente que é uma pesquisa, eu fiquei duplamente feliz em ver esse ponto, né? E ele traz, né, lógico, se a sociedade muda e o avanço tecnológico traz uma mudança na sociedade, a democracia como um fundamento do Estado de Direito, que está sempre em construção, tem de se adaptar, as instituições têm de se adaptar, o direito administrativo tem que se adaptar, tanto que o professor Canotilho desfez aquela máxima de Otto Mayer de que o direito constitucional passa, o direito administrativo fica, um trabalho dizendo que o direito constitucional passa e o direito administrativo também passa, porque se eu tenho mudança na sociedade, essa mudança vai ser refletida nas estruturas que o direito constitucional traça, e lógico que na função administrativa tem essa mudança, né? Então, a questão da força dos fatos, o direito constitucional, e o próprio professor Arthur já menciona na página 10, preservar a identidade da Constituição diante das transformações que os fatos impõem. A realidade, muitas vezes, para o direito constitucional, ela é invencível. E a participação popular, sem dúvida, tem sido uma pauta atual, no sentido de que o cidadão não esgota o seu dever cívico na eleição dos representantes, mas ele acompanha o exercício do poder, o exercício cotidiano do poder, e isso se dá também muito, né, na questão do direito administrativo, né? E sem transparência, essa participação popular ela fica algo de forma muito difícil.
e sem também uma cultura de participação, né? Tem algumas questões que me chamaram a atenção, né? O professor Arthur fala sempre em democracia e separação de poderes, e aí quando eu confronto com a nossa realidade, né? A nossa realidade, e um dos fenômenos que nós temos na nossa realidade, primeiro, nós temos uma Constituição expansiva e ambiciosa, porque ela quer resolver tudo, ela própria, sem ir para outras fontes, e que torna uma Constituição redigida de uma forma, por exemplo, quando ela denuncia um direito social, ela já diz todo o conteúdo do direito social, sem deixar nada para o legislador, em muitos casos, né? O direito do trabalho é um exemplo, quando ela diz a obrigação de se manter creches, o Estado para menores de idade, ela já completou tudo no direito social, né? E eu noto assim, o princípio democrático hoje, né, até penso, a gente está esquecendo do legislador, da importância do Congresso também. E os juízes estão avançando muito numa linha. Não que o juiz não possa criar direito, o juiz cria direito desde a época dos romanos, né? O pretor romano foi o traço mais significativo da civilização jurídica romana. Mas o que eu tenho notado, que tem me preocupado, quando se fala muito, hoje nós estamos muito falando na defesa dos direitos fundamentais. Eu estou muito preocupado com a parte organizatória da Constituição. E explico. Primeiro, porque eu vejo o juiz tomando o lugar, e falo com propriedade, porque eu sou magistrado, tomando o lugar do legislador. Não é ele complementando a atividade legislativa, ele assumindo. Segundo, a gente está assistindo um fenômeno, né, de um certo desarranjo na parte organizatória. Eu vou dar um exemplo. A emenda foi aprovada. E foi aprovada num segundo turno, com meia hora de diferença para se votar o primeiro e o segundo turno, quando o regimento interno da Câmara diz, não, eu tenho que ter 5 sessões para votar isso, porque é preciso que uma emenda constitucional exige um amadurecimento para ser votado, exige uma reflexão maior do que a votação de uma lei ordinária. E com meia hora depois já se começou aplicando o dispositivo relativo ao procedimento de urgência, né? Assim foi votada a emenda dos precatórios que nós tivemos há pouco tempo, na Câmara dos Deputados, né? Então, eu também chamo assim, essa atenção de uma... A gente está assim, deixando de lado um pouco, e quando essa matéria foi anteriormente ao Supremo Tribunal Federal, na emenda 62, o Supremo disse que não, essa questão do processo legislativo, de norma regimental, não tem essa importância toda, etc. e tal, porque a norma é regimental, mas eu estou fazendo uma limitação procedimental à Constituição, e com isso, essa limitação procedimental tem uma razão de ser, e é amadurecer esse debate da Constituição acerca desse ponto. Eu assim, quando a participação também está muito presente, quando o professor Arthur falou, e no direito administrativo, hoje, a tendência é que os regulamentos de eficácia externa haja uma consulta pública. E hoje, quem tem uma grande parcela do poder de editar regulamentos, eu sei que os doutrinadores não gostam dessa expressão, regulamento para a agência, mas eu não vejo no sistema constitucional brasileiro outra norma que possa ser dita espécie para uma norma de uma agência reguladora, né? Porque lei não é, e são as consultas públicas, que todas elas estão fazendo com várias limitações procedimentais, né? E também uma questão que eu acho importante das coisas, a cultura, até isso é mais, como se diz, um debate
Eu acho que para a gente chegar a essa participação, a gente tem que ter uma cultura, e essa cultura se vai fazer com o tempo, participativa e a transparência. Por exemplo, a questão das licitações, né, a participação popular nas licitações, a gente tem hoje um portal nacional de contratações públicas, a nova lei, quer dizer, sem transparência, não dá para o cidadão participar. Se o cidadão não tem um acesso à informação, ele não tem como participar, né? Mas eu vejo um trabalho muito bem desenvolvido. Eu apenas, assim, tenho reserva na Constituição bolivariana, muita consulta, mas eu não sei se a realidade da Venezuela é uma realidade de inspiração democrática. Às vezes não tem. Antes da própria consulta pública eletrônica, nós temos um voto eletrônico. Não deixa de ser uma maneira de você utilizar a revolução digital para a própria escolha desses mandatários. Mas eu sempre, assim, vejo que essa contraposição entre texto e realidade no direito constitucional é algo, assim, muitas vezes invencível. E eu até, um ponto que eu gosto, assim, se o professor permite, quando se falou nas normas sobre participação popular, eu acho uma máxima relevância, talvez fosse necessário um destaque maior ao artigo 3º da Lei da Governança Digital. Ele estabelece inúmeras diretrizes, né, para o governo digital, da Lei 14.129, que é uma lei que faz com que a administração pública tenha, né, uma atuação preponderantemente digital, mas sem, por exemplo, desprezar o cidadão que, pela própria história, né, não tem uma familiaridade com o mundo digital. E são várias diretrizes são 23 diretrizes que o artigo 3º da lei traz para a governança digital, né, que envolve aí princípios como da eficiência e outros princípios que nós temos. Mas, no mais, eu quero dizer que eu fiquei, que o mais aqui que eu menciono que é um diálogo, né, e aí eu faço essas provocações quanto a esse ativismo judicial à brasileira, porque o ativismo judicial brasileiro ele é muito diferente, né? Nós temos um ativismo judicial que desenvolve direitos fundamentais. Nós temos um ativismo judicial agora para restringir direitos fundamentais. Uma coisa, o ativismo brasileiro é estranho. Ele é estranho. Ele é estranho assim um pouco. E também com essa questão, professor Arthur, não seria da hora da gente olhar mais um pouco também para a parte organizatória da Constituição, aí que eu faço essa referência a essa questão da emenda dos precatórios, essa emenda, acho que foi a 115. Eu até digo com certeza, eu não consigo mais acompanhar, e o professor Ivo Dantas pode dizer também, né, e o professor Marco Antônio, nós não conseguimos, o professor Fabiano, nós não conseguimos mais acompanhar a velocidade das emendas constitucionais no Brasil. É praticamente impossível ao intérprete de se ver isso no nosso dia a dia. Então, sim, eu quero parabenizar o autor e dizer da minha satisfação por ver o meu colega, né, realizando e escrevendo um trabalho que tem o seu lugar na nossa doutrina. Então, eram essas coisas. Era mais, como se diz, um diálogo entre professores. Eu vou passar. Eu passo de imediato a palavra ao BFM. Tem algum microfone ligado aí? Agradeço as colocações do professor Edilson, colocações inteligentes, como era de se esperar. Eu quero dizer que quando a gente faz um trabalho, a gente
A gente não está trazendo vamos dizer assim, na minha visão, algo como se fosse uma solução para as coisas todas. Nós estamos levantando aqui algumas ideias que poderão ser amadurecidas pela comunidade científica, pela comunidade acadêmica. Eu concordo com todas as colocações feitas. Eu também não defendo o ativismo judicial. Eu acabei de citar agora há pouco aqui, por exemplo, que vejo no Fantástico de ontem o presidente Lula conversando com o Lira, presidente da Câmara. Aí vejo, hoje de manhã, que o ministro Gilmar já decidiu que pode ser, monocraticamente, que pode haver o orçamento, pode liberar o orçamento para atender aquilo que seria mais importante na pauta da discussão dos dois poderes, do Executivo e do Legislativo. Então, não é uma crítica que estou fazendo naturalmente ao ministro Gilmar, mas as colocações que faço, como na linha do professor Edilson, que no sentido de que quando eu coloco a consulta pública, eu também concordo que é um processo cultural, mas eu concordo também que se a gente não der um pontapé inicial nisso aí, a gente não vai ter essa... Porque eu vi aqui, o que a gente viu aqui foi muito positivo ontem, eu assisti também do Fantástico, acho que o Fantástico ainda é um dos poucos programas que eu assisto, porque tem coisa diferente. Então, colocou lá que a política dividiu as famílias, dividiu os amigos, dividiu os professores, dividiu as posições, e muito em cima da utilização dos canais da interconectividade. Por que a gente não instiga, incentiva, estimula o uso da interconectividade, por exemplo, para exigir essas 5 semanas que disse o professor Edilson, entre uma votação e outra, entre 5 sessões, entre uma votação e outra, para a votação do emenda constitucional, e não votar com meia hora, 1 hora depois, em segundo turno. Então, mas isso eu já perdi, desculpe. Desculpe, eu já perdi o número de emendas que tem passado por isso. Naturalmente, para publicação, uma aprimorada, e estou anotando aqui. Concordo também com a questão da Lei 4.129, que a gente considera que é o marco do direito digital do Brasil. Mas eu acho que não somente essa lei, mas hoje eu acho que há um microsistema que você inclui a Lei do Acesso à Informação, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E essa lei. Né? Então, já está se criando, aliás, uma lei muito boa, concordo plenamente com o professor Edilson, o artigo 3º fala dessa digitalização, uma lei excelente, excepcional, que vem a se conformar com a outra lei, que é a Lei da Proteção de Dados, com a Lei do Acesso, formando um microsistema para enfrentar essas questões relativas ao direito digital. Então, eu concordo, professor Edilson, agradeço as contribuições, concordo que o trabalho pode aprofundar algumas questões, como a organização O trabalho instiga, isso é uma coisa muito boa. Das relações dos poderes, do ativismo, né? A questão do ativismo, essa questão pode ser amadurecida do juiz em lugar do legislador. Há um professor que eu também fiz consulta por ele, porque ele tem algumas ideias interessantes. O professor Jorge Abudo trabalha com o professor Nery, né? Só me escutando, não? Oh. Que trabalha com o professor Nery, o professor Jorge Abudo tem o trabalho do professor Barroso, né? Do professor Barroso, que é referência nessa parte, né? Enfim, eu concordo com que a gente pode amadurecer e dialogar melhor com essa temática. É isso, professor. Estavam me escutando ou não? Vocês estavam me escutando? Estamos, professor. Eu imagino que talvez você não estivesse escutando na hora.
Não. Mas tudo bem. Professor Adilson. Não, satisfeito, meu caro. Eu vejo isso, e como diz aí o professor Ivo falou da questão das emendas, isso tem sido uma prática costumeira, não é? Reiterada, e o que eu vejo assim um pouco de lamentar é que o Supremo se pronunciou sobre isso, dizendo que é uma ofensa ao regimento, como se o regimento aí não estivesse arbitrando uma grande disputa de poder nesse ponto. Mas eu quero parabenizar aí que eu vi que realmente foi uma densa pesquisa e que o trabalho apresenta para muitas discussões futuras. Muito obrigado, professor Adilson. Pode ver questão no microfone. Obrigado. Dessa maneira, eu passo, consoante a ordem já prevista, a palavra para o professor Ivo Dantas, e eu espero que o professor Marco Antônio não fique com ciúmes disso, mas vou me derramar um pouco com o professor Ivo, porque da mesma maneira que eu fui, na minha graduação, 2 vezes aluno do professor Adilson, era muito engraçado, saindo de uma sala, entrava na outra, era ele de novo, na outra sala. Com o professor Ivo, eu fui aluno também 2 vezes, só que na pós-graduação. Eu tive a imensa honra, né, de aprender muito sobre como pesquisar no direito constitucional, tive como me sentir realmente participando dos debates constitucionais com o professor Ivo, com a sua solicitude, sua simplicidade, tanto para debater ideias, né, para mostrar ideias, e a biblioteca incrível, onde a gente teve a possibilidade de estudar e ter aulas. Muito obrigado, meu amigo e companheiro de tantos debates, professor Fabiano Mendonça. Os demais professores, eu dou o meu abraço de iniciação, mas peço referência especial para fazer um comentário sobre Edilson Nobre. Edilson é daqueles camaradas que a universidade hoje já não tem mais. Que é aquele camarada que vê a questão colocada, um pedido que você faz a ele. E isso eu sou milagreiro, a toda hora eu estou pedindo coisas a Edilson. E Edilson vem com a maior naturalidade do mundo, presteza, simpatia, e manda pela internet. Isso me faz lembrar um dia na roda da faculdade, ali no setor de sala dos professores, havia naquela época. E uma determinada professora, Bernadette Pedrosa, eu quando falo eu dou os nomes. Ela chegou e disse: "Ô, professor Ivo, eu queria muito falar com o senhor." Pois não, diga, professora, mas a respeito. O senhor acha que é correto botar aluno do doutorado, do mestrado, etc., para participarem de uma obra coletiva? Eu disse: qual é o problema? Não, porque desvia a intenção de uma obra coletiva, exige dos colegas que já são professores maiores esforços. Ele diz: mas é isso mesmo que eu estou querendo? Eu não leio mais. Eu não tenho mais tempo para perder tempo com livros de... Porque o que eu gosto de ler, já li tudo. Eu não tenho débito de uma obra que eu não tenha lido. Eu fiquei de pé. E disse: eu quero lhe parabenizar e pedir que a senhora passe essa relação para mim, que eu posso não ler, mas garanto que a minha bibliografia está atualizada. Ela aí deu meia volta, se levantou, saiu, disse que não entrava mais na sala enquanto eu estivesse na sala. Quer dizer, é desse tipo de gente que, felizmente, com a obra que vem sendo construída do concurso público, nós ainda estamos bem felizes. Bem felizes. Porque o concurso público hoje, apesar da imoralidade que se tem feito com esse tal relatório, eu tenho rejeitado examinar
uma média de lá para cá, eu já acho que uns 12. Eu digo, eu não vou examinar se o sujeito não tem a obrigação de escrever. Não tem a obrigação de escrever. Qual é a de vocês aqui que escreve porque quem tem a obrigação faz um trabalho desse? Não tem mais obrigação. A obrigação é só dizer, eu fui aluno do professor Fernando Beltrano, na época tal me inscrevi e fiz o trabalho de tal, enfim, um relatório, uma autobiografia, que não serve para nada. Agora, quero dizer que quando ela é uma biografia que eu vejo e aceito por ser um bom trabalho, eu não me nego. Assim, eu examinei Ana Luísa na Paraíba, examinei um colega nosso, que eu não me lembro o nome agora, de Belo Horizonte. Estou aqui esplendidamente bem, como é que eu digo? Bem satisfeito, pronto, com a produção do trabalho e para o qual eu fui convidado a soltar minhas críticas e meus elogios. Só para referência inicial, doutor Edilson falou da pontapé na emenda constitucional. Lady a Grace, como é o nome dela? Foi do Supremo. Ellen Grace. Ellen Grace. Ellen Grace, eu estava assistindo uma participação no Supremo, que quando eu estou em casa, eu sempre ligo a televisão para o Supremo para aprender português e direito. Esse detalhe. E qual a minha surpresa quando ela disse, professor, dizendo assim, professor, senhor ministro, eu tenho a impressão que nós estamos perdendo tempo. Porque não adianta o conteúdo da emenda se não tem conteúdo. Então, nós vamos ficar aqui presos exclusivamente a matérias formais. Eu me levantei, pé da vida, fui na geladeira, tomei um café pequeno, voltei para ouvir, pensando que ela tinha acabado com a exigência de exigências formais, mas não, foi pior. Ela aí saiu desbaratando e terminou aquele camarada que era Chico Mendes. Quando alguém levantou e disse, essa matéria está toda discutida no Chico Mendes, na medida do Chico Mendes. Aí ela, com muito orgulho, disse, tá, mas sem conteúdo. Eu estou propondo um novo conteúdo. É que não se leve em conta vou colocar uma matéria só por uma questão de conteúdo formal metodológico, quando isso não tem mais sentido. Rapaz, eu não tive um infarto. Eu levei minha vida quase toda me analisando o que faço na base de teoria. Nesse ponto, aliás, nós dois, Edilson e eu, trocamos muita informação. Por quê? Porque tem de onde tirar. Para você dizer seu trabalho não presta e, no fim das contas, não apontar onde é que ele não presta, é difícil. É difícil de qualquer um aceitar. Por outro lado, lamento que não tenha tido tempo para ler o texto total na profundidade que eu queria ler, mas vou levar para Maceió, a casa de praia de um cunhado meu, e vou ler com toda aquela profundidade que o texto me oferece. Até porque eu vinha notando há vários meses, ou talvez até anos, que nós, professores universitários, estamos presos a determinados temas e sem olhar para os outros temas. Por exemplo, eu não aguento mais falar em essa coisa, você se referiu aí, de que você vai fazer um trabalho puxando outro tema para cá, do ativismo judicial. Me parece que isso está absolutamente
preenchido em suas não formalidades. Não formalidades. É perda de tempo. Porque eu tenho em casa uns arquivozinhos, eu fui ver, eu não sei se é disso está atrasado no número de emendas, mas é um absurdo. É um absurdo. E você fica lá, você vai, olha aquele material, volta para cá, é a mesma coisa. Então, perde a alegria de querer participar de uma banca dessa. Eu não vejo motivo. E não participo mais. Eu só participo quando é um trabalho sério. E aqui, nesse sério, você vai ver que a minha leitura foi muito má. Por quê? Porque eu recebi o trabalho na sexta-feira, se eu não me engano. Foi. Ontem eu estava assistindo o jornal não, o jogo, aí parava, ia para lá, e Maria José dizia, começou! Aí eu voltava para cá, pegava no ponto que deixei. Mas tudo isso para mostrar que cada material desse, essa lei, a lei do 4.129, essa lei tem muito de precioso para ser examinada, rapaz. Não pode ser feita uma análise na base do vou ver quem é. Não, não é por aí. O que menos importa ao examinador é quem é o candidato. Não para você desbaratar aí uma série de abusos literários, de injúrias, não é para isso. É porque, na verdade, cada texto de comentário que vem saído hoje, e são poucos, dentre os poucos, graças a Deus, tem o dia disso, e é não só nesse trabalho, mas em tudo que escreve tem profundidade. Então, você fica naquela, eu vou falar o quê? Será que não vou dizer besteira? Pode até dizer besteira. Pessoa de Moraes, que era um professor que tinha aqui em Recife, que era louco varrido. Ele chegava para dar aula, aí entrava na sala, dizia, boa noite. Por favor, eu entrei por ali ou por aqui? Por aqui? Ah, então eu já jantei. Aí saía e ia embora. Quando foi um belo dia, ele escreveu um artiguete dizendo que a melhor maneira de viver é ter mais de uma mulher na mesma casa. E ele tinha 3. Ele 3. Aí eu, curioso, perguntei a ele, professor, eu vi na sua declaração, qual é o sentido que o senhor dá a ter 3 mulheres na mesma casa? Ora, Ivo, isso é questão de organização. Você faz uma escala, a primeira fulana tem tal dia da semana comigo, a segunda, enfim, era essa a organização que ele dava. Mas, infelizmente, não é isso que a gente precisa. Não é isso. Você vê agora esse jogo da Copa do Mundo, é uma lição de organização, rapaz. Cada estádio daquele foi feito em menos de 1 ano e 6 meses. Eu li uma matéria há poucos dias. Então você fica, bem, como é que é? Fazer o quê aqui? Mas como eu sempre tive interesse nessa matéria aí, né, nas coisas que Fabiano produz, e ele sabe disso, eu vim de Sola Nova para participar do debate. Então, nessa forma, eu começo dizendo que você cogita apresentar as relações entre o mundo das disrupções com o direito constitucional. Eu fiz uma experiência ontem, eu procurei em todos os dicionários que eu tinha em casa, desde o Aurélio até o dicionário de filosofia, de direito, etc., qual era o sentido de disrupção, e não encontrei. Depois chamei meu filho, que estava comigo lá em casa, eu disse, ô Vinícius, me diz uma coisa, o que é que você entende por disrupção? Ele aí disse, quebrar. Eu digo, era isso que eu estava
entendendo, mas não queria assumir sozinho. Porque, na verdade, a participação nessa disrupção deveria ser mais intensa. Mais intensa. Mas, às vezes, as pessoas, pela pressa, acredito que tenha sido, inclusive, o seu problema, ela não se dá o trabalho ou não quer se dar o trabalho de esclarecer o sentido da expressão. Porque, no mesmo sentido, você vai encontrar, por exemplo, no Brasil, o velho J.P. Galvão de Souza, quando dizia no artigo dele que a erupção, ele não falava de erupção, perdão. As reformas necessárias precisam de ser mais bem cuidadas, não é o seu caso. Mas eu vi, também sem ser o nome erupção, eu vi há pouco tempo um trabalho em Recife, em que o candidato fazia uma demanda de vocábulos inexplicáveis, inexistentes. Por exemplo, dizia que a necessidade de que se coloque uma revisão terminológica é urgente do direito constitucional. Eu não conhecia esse seu trabalho ainda. Eu disse, olha, mas é o seguinte, meu caro, você não conhecia porque você não leu. Mas eu tenho uma tese sobre esse tema, que é a tese do hiato constitucional. E, para surpresa minha, é citado aí em todo canto. Até um amigo meu disse, você agora vai ser bem citado e bem conhecido. Eu disse, por quê? Ele aí disse, porque quem cita você nessa palavra de hiato constitucional, que é o que você cita, você vai ter um público bem maior. Eu disse, como assim? Porque está sendo citado por Pedro Lenza. Pedro Lenza vai citar, vai jogar no livro dele, e aí você vai deslanchar o aspecto do material humano. Pouco dia depois, eu estava em Natal, recebi um telefonema dele perguntando onde é que poderia encontrar a minha citação, a minha criação da emenda, da palavra hiato constitucional. Mas isso é conversa para outro tempo. Você diz aqui muito bem, parte-se da compreensão da Constituição como um sistema normativo, aberto, cujos valores compõem a sua identidade, sempre os quais a democracia e a dignidade humana. Eu considero, Fabiano, que democracia e direitos humanos não poderiam nem estar mais sendo discutidos, porque já são temas que estão na Constituição e que, por conta disso, não têm o direito de ser atacados. Não tem. Porque à medida que você vai atacando um tema desse em termos de trabalho ou de legislação, você está abrindo campo para novos segmentos. Novos segmentos. E isso é perigoso. Talvez você pudesse fazer, não estou interferindo no seu trabalho, talvez você pudesse fazer uma observaçãozinha de que a expressão democracia e a expressão dignidade humana já são estudadas, não é para dizer que já foram, já são estudadas. E eu me lembro aqui de um aluno que tinha no doutorado de Direito, quando um belo dia depois das aulas ele chegou para mim e disse, professor Ivo, você deve se lembrar, um anão, baixinho, o senhor vai me fazer um favor? Ele disse, pois é. O senhor pode me dizer onde eu vou estudar dignidade humana? Eu confesso que até então eu não tinha visto isso na Constituição, esse estudo. Eu disse, olha, você pode... Qual é o seu interesse? Não, é porque eu sou emissário de Deus, eu sou vinculado à igreja tal, não sei o que, tal.
e gostei do tema, eu vou querer levar para lá. Digo, mas antes disso, leia a Constituição, para não querer ir além nem aquém do tempo que está previsto para isso. Depois ele fez o trabalho e me cita até lá. Primeira indagação que eu lhe faço é se há possibilidade de tomarmos os vocábulos hiato e disrupção. Porque, ao meu ver, o hiato ele é visto como capaz de suprir o que foi defeituosamente feito, ou que não há. Quando eu digo defeituosamente feito, é porque o camarada escreve 10 linhas e diz também, minha tese. Eu acho isso perigoso. Não é o seu caso, estou dizendo logo. Até porque, se fosse, eu não estava aqui. Eu preferia estar de fora do que estar tendo a alegria de vê-lo novamente, mas se submetendo a um procedimento honesto, sério. Em linguagem prescritiva, objeto de estudo da ciência do direito, a Constituição deve expressar a positividade do modo de ser deste Estado, integrado o seu texto os conteúdos intrínsecos à sua materialidade, a saber, direitos fundamentais, organização do Estado, processo de adequação e exercício do poder. Você oferece ao leitor aqui 4 ou 5 departamentos, entre aspas, em que o sujeito não vai poder mexer neles. São as chamadas cláusulas pétreas, sobretudo naquelas que muita gente diz que não pode. E eu também acho que deve ser mínimo possível. Quando ele diz, por exemplo, no caso de Edilson, que fez referência aos direitos sociais. Ao meu entender, direitos sociais estão salvaguardados. Não se pode pensar em atacar o direito social, mesmo porque ele próprio diz, nos direitos fundamentais, que não é para ser atacado. Mas, vamos para frente. A materialidade aproxima sistemas constitucionais de diferentes matizes, sejam no direito ocidental ou mesmo no direito oriental. O constitucionalismo contemporâneo estabelece pautas que a defesa de sua ordem universal, tendo por elemento de interseção a dignidade humana, o fundamento do Estado de Direito democrático. A teoria material da Constituição, assumida esta como uma ordem normativa aberta de valores, princípios e regras, conduz os interesses relativos à pauta de defesa dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana. Trata-se de valor constitucional, de valor universal, de caráter universal, de que se faz convergir os elementos dos diversos estados, entre as outras razões, pela tutela do ecossistema de biodiversidade e sustentabilidade. Eu me lembro com essa história de acréscimo, através do direito comparado, quando Edilson foi aluno meu, Aurélio foi aluno meu. Um belo dia, Aurélio está assistindo aula, quando acabou de assistir aula, não viu que eu estava atrás dele. Aí disse, para que perder tempo com essa porcaria que querem botar na gente? Deixei para frente e disse, olha, Aurélio, você vai ter um dia me pedir desculpa. Quando foi no final do semestre, ele disse, Ivo, quero lhe pedir desculpa. Eu disse, mas por quê? Tão rapidamente. Porque eu usei muito o direito comparado. Aí eu disse, vou dar uma gozada. Você usou o direito comparado ou usou a comparação de direitos? Ele estava certo, mas era só para impressá-lo um pouquinho e ver o que é que ele dizia. Bem,
Dito isto, meu querido amigo Fabiano Mendonça, que está ocupando uma vaga no Rio Grande do Norte muito de um precedente, de um precedente de alguém que foi. O Rio Grande do Norte tem aqui, Edilson é fã desse, o velho professor de Direito Administrativo, meu Deus, como é ele? Antigo. Raimundo Nonato Fernandes. Raimundo Nonato. Mas é antes de Raimundo Nonato. É dos clássicos. Amaro Cavalcante. Né? E eu gosto muito de respeitar o passado, sabe? Eu, quando chego numa cidade que conheço o autor, que tem renome naquela cidade, eu peço licença para falar sobre ele. Foi assim que eu fiz com o Bonavide em Fortaleza. E na mesma hora disseram a ele, ele telefonou para mim, para a Procuradoria do Estado, para dizer que não precisava daquilo, tal, não precisa. Se todo mundo respeitasse as pessoas mais velhas, sobretudo o saber dessas pessoas, a vacácia seria outra. Seria outra. Mas quero, inclusive, lhe dizer o seguinte, ô Fabiano, me prontificar, se você quiser, a arrumar a editora para você publicar seu trabalho. Vai depender de sua vontade, de seu desejo, etc. Né? Porque tem a Juruá, que é uma boa editora, temos outras, sempre no sentido de causar um impacto àqueles que não conhecerem em forma de tese o que você escreveu. De modo que eu fico aqui sempre à disposição da Faculdade de Direito do Rio Grande do Norte, onde eu comecei meu curso. Eu comecei a estudar Direito em Natal e me afastei porque eu disse o seguinte, se eu ficar aqui eu vou enlouquecer. Tinha um professor que na primeira aula dizia, meu caro professor, vamos começar as aulas definindo zootecnia, epistemologia e tinha outra palavra desse estilo, mais ligado para o campo das ciências naturais. Depois eu fui perguntar a ele o que é que eram aquelas palavras. Vocês já devem saber quem era o professor. Disse que eu tinha a obrigação de saber, não de perguntar. Sabe quem é, né, disso? Exatamente. Eu acho que a gente já comentou. Eu acho que comentei até com você, Fabiano. E ficou por isso. De modo que eu me coloco à sua disposição. Não fiz pergunta, porque eu tenho uma impressão que é a seguinte. Quando a tese é boa, não precisa fazer pergunta só para o sujeito dizer que conheceu o autor tal, bem, vencer. Não, não é nessa. Eu acho que a tese que é ruim, essa é que precisa ser muito perguntada, para evitar que mais uma passe para o mundo das incompreensões e das futilizações. Não sei nem se existe essa palavra. Parabéns e obrigado. Professor Ivo, muito obrigado pelas arguições. Às vezes eu acho até que a proximidade entre o professor Arthur gera, às vezes, até alguma proximidade de nome também, mas que eu me ache mais atrativo do que ele. Mas eu vou passar para ele. Mas eu não falei em Arthur, não? Professor Ivo Dantas. Diga. O senhor está me escutando, né? Estou. Às vezes às vezes eu não escuto vocês aqui, eu estou aqui em frente para o professor Fabiano. Mas é o seguinte, eu agradeço as suas ponderações. Eu vou começar dizendo que realmente nós fizemos um encontro muito interessante entre o hiato e a disrupção. Então, tem tudo a ver. Por quê? Porque quando o senhor
realizou a construção da ideia do hiato, nas suas conclusões, o senhor trazia, eu faço questão de falar isso, porque, na verdade, eu conheci a sua tese, mas não li para escrever este trabalho. Por isso que eu fico muito tranquilo e dizer que uma coisa se aproxima da outra. Por quê? Porque na sua conclusão o senhor fala de convocação de uma nova Constituição, de uma Constituinte. Eu aqui digo, se a barreira da disrupção ruir, se não houver essa legitimação e o processo chegar a um ponto de que for rompido o processo da legitimação democrática, levado às últimas consequências, é um processo constituinte. Depois o senhor fala no seu trabalho em reforma constitucional. O hiato gerando reforma constitucional. Como conclusão, eu também falo em reforma constitucional, e o senhor fala em mutação, eu também falo em mutação. Está vendo? Então, precisamos fazer mesmo um seminário para colocar a ideia do constitucionalismo disruptivo e do hiato. Eu acredito que o senhor fala o hiato autoritário, né? Foi daí que surgiu a pergunta de Pedro Lenza. Porque perguntaram a ele, era um curso de professores, um curso de estudante para a magistratura de São Paulo. E ele me telefonou para saber. Então, assim, eu agradeço e digo que tem tudo a ver. Tem tudo a ver, a gente precisa aprofundar e debater no seminário o ano que entra. E Natal, a maneira da gente se encontrar também. E acho que tem tudo a ver. Realmente, essa expressão disrupção, ela implica em quebra, implica em rompimento, implica em destruição. Né? Enfim, é uma expressão também usada, disruption, né? Disruption em inglês. A gente tenta trazê-la para o ambiente constitucional. E aí eu concordo que não há uma originalidade na expressão, mas a gente tenta trazer a ideia de rompimento, de destruição, de quebra, de quebra de paradigmas, de inovação, no que pode para o ambiente constitucional. De modo que eu desse modo, também agradeço a colocação. Eu penso que anotei também, concordo com a observação do senhor professor Dá sobre os direitos sociais. A linha dos direitos sociais que eu defendo também é esta, de modo que fico feliz pelo fato do senhor ter feito as observações e penso que respondi à questão do hiato e disrupção. Respondeu e muito bem, e eu peço sinceras desculpas. É aquela coisa, geralmente quem está na barreira para evitar o gol, fica de frente para o examinador, né? E Vossa Excelência ficou de banda, que até agora eu não lhe vi aqui. Não tive essa alegria de lhe ver. Tá bom. Me desculpem pela falha, terrível, mas a prova que eu li está aqui, é tudo grampeado, tudo feito e atendido. Não, eu acolho aí as colocações e sempre inteligentes. O senhor é uma referência, nossa, já disse várias vezes, não foi por ocasião desta sessão, não. Tanto que já fizemos aliás, depois que Bonavides nos deixou, aquele orador vibrante que tem, nós temos aqui o nosso Paulo, né, e temos o Ivo Dantas no Nordeste. O orador do Nordeste é o Ivo Dantas e o Paulo Lobo Saraiva, daqui do Obrigado. E que são pessoas, né, professor Fabiano, que estão sempre juntos nos nossos eventos acadêmicos, como também o professor Edilson Nobre, ao estilo dele, um estilo mais academicista, né?
mas também é sempre profundo nas colocações que elabora. Muito obrigado, professor. Tente fazer esse encontro nosso. Vamos fazer, sim. Vamos fazer. Todos já estão devidamente no grupo, como a gente diz, né? Entendeu? Vamos fazer isso aí, porque é um negócio que vai bem, cala muito bem ao momento, e a gente pode perfeitamente fazer. Perfeito. Muito obrigado, professor. Vamos fazer sim. Nada. Meus agradecimentos e meus pedidos de desculpa. Pronto. O microfone. Bom. Mas eu devo dizer, mesmo se eu pedir desculpa, porque eu fiquei muito contente. Feliz. Poder, ainda que indiretamente e falseadamente, estar conversando com o senhor. Agora, tenho a missão de passar a palavra para o professor doutor Marco Antônio Marques, cujo nome, como processualista penal, já conhecia, temos alguns amigos em comum. Mas, professor Marco Antônio, então, gostaria de deixar-lhe com a palavra para a vossa arguição. Muito obrigado pela presença nesta noite. Eu começo agradecendo o honroso convite para estar nesta banca da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e vou agradecer ao presidente da banca, o professor Fabiano Mendonça, o convite, cumprimentando suas excelências, o professor Ivo Danzo, o professor doutor Edilson Ferreira Nobre Júnior e o professor doutor Arthur Cortes. E eu vou dizer a vossa excelência, que talvez não saibam, que, primeiro, eu não apenas me sinto potiguar, mas eu sou potiguar porque eu já recebi o título de cidadão natalense. É a primeira coisa. Segundo lugar, eu frequento o Natal desde 1991. Tenho residência aí, como sabe, tenho casa aí, como sabe o doutor Arthur, há praticamente 20 anos, vai completar 20 anos agora o ano que vira. Então, a minha relação, digo eu e minha esposa, é de amor com o Rio Grande do Norte, com o Natal. Então, eu me sinto em casa e me sinto premiado de ter ouvido vossas excelências, professor Ivo Dantas, professor Edilson Nobre, porque realmente é uma satisfação, só me faz admirar ainda mais o grande povo potiguar. E falaram de pessoas, eu peço licença para lembrar, nomes como é o caso de Paulo Lopo Saraiva, ele, seu filho, Augusto, que foi meu aluno no mestrado na PUC aqui em São Paulo, onde esse ano eu completo 40 anos de docência ininterrupta na PUC São Paulo. Falaram de Paulo Bonavides, que eu tive quando ele recebeu o título de cidadão natalense, muitos anos atrás. Eu fui um dos oradores em homenagem a ele, e nos encontrávamos em Portugal, na Universidade de Lisboa, onde ele é um professor emérito, e eu sou professor convidado, e agora, depois que eu me aposentei, doutor Eudício, Vossa Excelência é desembargador também, eu me aposentei há 3 anos como desembargador do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, depois de 37 anos e 10 meses de judicatura, para minha honra, não é? E sempre mantivemos muito contato com o grande Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Eu estive, acho que, salvo engano, o doutor Arthur pode me corrigir, em 4 eventos da SMARNE aí, com o professor Jorge Miranda, o professor Eduardo Veracruz Pinto, diretor da Faculdade de Direito de Lisboa, e vou contar uma passagem já antiga. Como dizem em Portugal, nós não ficamos velhos, nós ficamos menos jovens. É o que eu acredito nisso. Em 1991, primeiro ou segundo semestre, era a segunda vez que eu estava em Natal, eu estive aí, junto com o ministro, infelizmente falecido, Luiz Vicente Senicar, do STJ, Cides Cartesini, aliás, meu padrinho de casamento, hoje com 94 anos, aposentado, como se diz em Portugal Reformado, no lançamento do meu livro, que foi meu mestrado pela Saraiva, 1991, o mestrado foi de 89, Vinculação do Juiz do Processo Penal, um colóquio fantástico aí. Se eu não estou enganado, doutor desembargador, professor doutor Edilson, o presidente do tribunal era Francisco Lima, de quem eu tinha um grande contato. Exatamente. O Deusdete Maia, pai da Amílcar Maia, fomos contemporâneos em várias edições da AMB, Associação dos Magistrados. Eu, embora aposentado, continuo diretor da APAMAGES. Eu digo que mostra que a justiça é falha,
aposentei, mas me mantiveram na direção de Relações Institucionais da PAMAIS. Lembro também de Ivan Meira Lima, ou seja, eu comecei a frequentar Rio Grande do Norte como juiz iniciante, já que eu entrei na magistratura de final de 82 para 83, com essa pleia de juristas, seniquiares, cartesinos, e com esses desembargadores já nominados aí. Então, para dizer do meu respeito, a minha admiração, para que e por que não dizer minha veneração pelo Rio Grande do Norte? Então, digo da minha satisfação de estar nessa banca, ladeado por Vossa Excelência, professor doutor Edilson Pereira Nobre Júnior, professor doutor Francisco Ivo Dantas, professor doutor Fabiano Mendonça, e o doutor Arthur Cortes, que fez mestrado e doutorado na PUC, de excelência os trabalhos realizados, que fez pós-doutoramento na Universidade de Lisboa, onde o seu orientador, preceptor, foi meu estimado amigo, o professor Jorge Miranda, que fizemos um livro, aliás, um tratado luso-brasileiro da dignidade humana, reunindo 102 autores de língua portuguesa, não é, dos 8 países, foi uma coisa fantástica. Tudo para dizer que cada um dos senhores tem alguma relação, ainda que longínqua, com a minha humilde história e meu trajeto que tem tudo a ver com o Rio Grande do Norte. Aliás, passaria o Réveillon aqui em São Paulo, mas na segunda quinzena, como só ia acontecer, né, doutor Arthur? Estaremos aí em Natal. Se tiver a oportunidade de encontrar, vai ser uma grande honra para nós. Bom, dito isso, feitas as devidas homenagens ao Rio Grande do Norte e à seleta banca e ao professor doutor Arthur Cortes, eu queria dizer, professor doutor Ivo Filho, que a minha primeira indagação que eu já iria fazer, eu diria, era o questionamento sobre o sentido de disrupção estar associado ao ato de romper, interromper o curso natural, né? E que essa disrupção, na verdade, teria a ver com essa maneira de alterar algo que teria um vazio, que aí veio o vosso trabalho do hiato. Exatamente. Então, é muito interessante e, ao mesmo tempo, me sossega, professor Ivo, porque Vossa Excelência já esmiuçou, já detalhou eventual questionamento que eu faria a partir do significado de disrupção. Então, mais uma vez, agradeço a Vossa Excelência isso. Por Vossa Excelência falado, em especial nesse particular agora, professor doutor Edilson, quanto à atuação do Poder Judiciário. Eu peço licença, hoje sou aposentado, reformado, mas a gente nunca... Eu saí do Judiciário, mas o Judiciário nunca vai sair de mim, já que 37 anos, 10 meses lá estive para minha honra, mas me parece que realmente o Judiciário, em especial, não é uma crítica, é uma mera constatação, atenção, a nossa Corte Suprema tem atuado que talvez, em alguns momentos, é mais do que ativismo judicial, como disse o professor doutor Edilson, é um ativismo judicial quase que uma jabuticaba. Não é? Já é uma mudança, não é o ativismo judicial, se nós pensarmos como acontece na Alemanha e nos Estados Unidos e outros locais, até porque, vamos até lembrar agora, não precisamos dizer o nome, nós sabemos, o ministro do Supremo acabou de dar uma decisão a respeito da discussão da Bolsa Família, se está fora do teto ou não. Meu Deus, o Congresso está a decidir, a votar, já dá uma decisão, parece que antecipando aquilo que o Legislativo ia fazer. Será que esse é o papel? Peço desculpas. Será que esse é o papel do Judiciário? Parece que nós não temos mais limites, parece que estão a borrar fronteiras da tripartição e autonomia dos poderes a todo momento. Será que é isso que a gente espera? E, a partir disso, parece que venha a alterar até o curso de vários movimentos legislativos. Isso, não sei se Vossas Excelências sabem, tamanha essa virulência da atuação do Judiciário, em especial da nossa Corte Suprema, que já existe um pedido de PEC, atenção, para barrar a opinião política de magistrados julgadores. Uma PEC, olha, é uma proposta, não sei se vai efetivamente vingar, mas, ou seja, quando o pêndulo exagera por um lado,
a resposta vem para o outro lado, e nós sabemos disso. O professor Dr. Ivo Filho falou quantas emendas constitucionais. Se eu não estou enganado, nós estamos em sede de 125 emendas constitucionais, sendo que a última é de 14 de julho de 2022, aliás, eu até diria, dia da queda da Bastilha, não é? A respeito de recurso especial. Ou seja, nós temos no Brasil, me desculpe, respeito opiniões de contrário, emenda constitucional como se fosse, sabe, trocar de camisa, de roupa, um prato de comida. Não é possível. Estou examinando uma tela. É uma insegurança jurídica e eu acho que um desgaste, desculpe, para a imagem do Poder Judiciário. O Poder Judiciário deveria ainda ser considerado o grande bastião da democracia, o garante da nossa sociedade. E eu sempre digo para os meus alunos, graduação, eu digo que antigamente eu conhecia que o Supremo era um. Hoje parece, com o devido respeito, que são 11 Supremos, que cada um decide como quer, o plenário decide e depois um dá uma decisão, com o devido respeito, contra os outros 10 e já não tem mais decisão do Supremo, mas de 11 Supremos. E realmente isso é uma verdadeira disrupção, uma quebra, uma alteração do curso natural do que deveria ser, salvo o melhor juízo, a atuação do Poder Judiciário. Bom, sem outras maiores delongas, eu também não estou aqui para fazer nenhuma indagação propriamente dita, até porque o trabalho, ele se sustenta, ele por si só, ele tem uma estrutura Presidente, eu posso ligar para o senhor? Eu estou numa banca de pós-doutoramento, de professor titular Rio Grande do Norte, pode ser? Eu ligo em seguida. Peço desculpa, era o ex-presidente meu, o eterno professor Michel Temer, me pedindo que nós temos uns estudos. Peço desculpa, mas eu tinha que pelo menos dar uma satisfação a ele, peço desculpa. Aí, o trabalho por si só mostra a dedicação, e como disse tanto o doutor Edilson, o professor doutor Edilson, como o professor doutor Ivo, mostra o trabalho com que se debruçou o professor doutor Arthur Bonifácio, no sentido de realmente partilhar, analisar. Claro que buscando a discussão sobre dignidade humana, democracia participativa, e aí a discussão, hoje em dia, qual é o sentido, a diferença do sentido jurídico de democracia participativa e o sentido político dessa democracia participativa. Na verdade, nós temos aí posições, eu diria, para não dizer divergentes, que não são necessariamente convergentes, não é? Eu não vou me delongar a tecer outras considerações, até porque já foi muito bem explorado o tema com maestria efetiva pelo professor Edilson, pelo professor Ivo Dantas. Seria desnecessárias maiores considerações, rendendo minhas homenagens à Augusta Banca, né, ao presidente Fabiano Mendonça, às suas excelências, o professor Ivo Filho, o professor Edilson Nobre, ao candidato Arthur Bonifácio, e fico à disposição, agradecendo a honra, uma vez mais, de poder ter participado desse momento importantíssimo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em especial da sua Faculdade de Direito. Bem-ajam, com licença. Muito obrigado, professor Marco. Sobretudo, fico muito contente com esta composição inteiramente potiguar, isso honra muito ao UFRN. E passo a palavra ao professor Arthur Cortez para as considerações. Primeiro, professor Marco Antônio Marques, uma satisfação ter a vossa presença, Vossa Excelência nesta banca, e as considerações que fez sobre o trabalho. Eu tinha feito um comentário sobre um instituto que tem no direito americano, que se chama backlash. O que era o backlash? Justamente era quando a Suprema Corte julga
e o Congresso vota no sentido oposto. Esse backlash ele pode acontecer tanto de parte do Legislativo, mas como também por meios, vamos dizer, difuso, de organizações não governamentais, associações da sociedade civil. É uma espécie de contraponto institucional ou difuso a decisões da Suprema Corte, e que é estudado no plano de uma linha que é comandada pelo professor conhecido de todos nós, que é Clemenson, Ellen Cleve, da Universidade do Paraná. É uma das linhas que ele estuda essa parte do constitucionalismo popular. E está dentro também daquilo que procurei responder. Eu penso que há também uma diferença entre a velocidade dos fatos e a velocidade do legislador, né? E às vezes, o julgador se vê com um processo à mesa, tendo que integrar o direito, né? E tendo que dar uma resposta pela omissão do legislador. Então, essa questão também há de ser considerada, aqui fazendo aqui não é uma defesa, mas é uma espécie de contraponto em relação ao trabalho do legislador, né? Eu penso que eu cito rapidamente no trabalho uma coisa chamada estado de exceção. Estado de exceção que tem o trabalho clássico dele, professor Ivo, professor Edilson, professor Fabiano, todos nós sabemos aqui. O trabalho clássico é de Carl Schmitt, que justificou o estado de exceção para a manutenção de Hitler. E quem tem feito algumas críticas e alguns sistemas de direito, que tem chamado de estado de exceção, é o professor Giorgio Agamben. Ele tem, e o professor Walter Benjamin também, eles têm trabalhado uma linha de estado de exceção, que diz, olha, como é que a exceção pode virar a regra? Diz, olha, em estados, por exemplo, nesses estados em que há a implantação de um regime que são afetados por um regime de terror, né? Então, a exceção vira uma regra e, às vezes, em outras democracias, por exemplo, eu não vejo... a gente está saindo de um período muito complicado da democracia brasileira, porque ainda hoje, quando estava vindo para cá, passei na frente do quartel, ainda tem faixa de gente pedindo golpe, e no 16, batalhão 16 RI. Quer dizer, é uma democracia que a gente tem, que é meio que muito frágil, eu acho, uma democracia com pouca sustentabilidade. Nós saímos de um processo eleitoral agora que de uma diferença muito pequena em termos percentuais de um candidato a outro, e o pessoal que perdeu, vamos dizer assim, sustentando uma parte sustentando um discurso de ruptura, de disrupção com as liberdades públicas. É uma questão que também é de ser considerada nessa diferença entre a participação democrática jurídica e a participação e a democracia participativa como decisão política. Se me permite, só quero lembrar, a experiência falou sobre isso aqui que eu penso. Há também um trabalho, se me permite, de exceção, do professor Pedro Serrano, professor livre-docente aqui da PUC São Paulo, e eu estive na banca dele, ele apresentou na Universidade de Lisboa, pós-doutoramento sobre estado de exceção, e olha que nós nem tínhamos passado por esse... Foi antes da eleição, coisa de 2, 3 anos atrás, demonstrando o risco dessa ruptura democrática quando nós não observamos as regras constitucionais. Só para notar isso,
O professor Pedro, na verdade, é Pedro Alves Pinto Serrano, é um professor conhecido como Pedro Serrano, livre-docente da PUC São Paulo, um grande advogado, e que fez o seu trabalho pós-doutoramento na Universidade de Lisboa sobre esse tema, apenas para pontuar que é importante. Obrigado, peço desculpa pela interrupção. Muito obrigado, professor. Eu conheço o professor Pedro Serrano, hoje um nome que desponta no direito constitucional, professor da PUC também, né? Eu fui aluno lá do professor Vidal Serrano, não sei se é irmão dele, né? Vidal Serrano, do professor Luiz Alberto... Se me permite, Vidal Serrano, é também constitucionalista, também livre-docente, e é irmão do Pedro Serrano, e é hoje o subprocurador-geral de Justiça de São Paulo e diretor da faculdade da nossa Faculdade de Direito da PUC. Exatamente. Que bom, que bom. Então, penso ter respondido às colocações do professor Marco Antônio. Satisfeito, obrigado. Creio que, quanto a isso, o professor está tranquilo, né? Então, Devolvo ao professor Fabiano. Professor Fabiano, eu só gostaria, de, antes de encerrar, de agradecer a referência elogiosa do meu sempre mestre, professor Ivo Dantas, que sempre me trouxe boas lições na área jurídica. E se hoje eu tenho um aprofundamento, uma vontade de me aprofundar sobre a metodologia do direito comparado, indiscutivelmente foi graças ao estímulo de Sua Excelência. Microfone. Muito obrigado. Após a tão justa menção agora do professor Edilson. Bom, como o Sérgio também está ausente, então podemos usar essa sala mesmo. Vou interromper a gravação.